Você já ouviu dizer que Sinop terá um novo cemitério? Então, olha só, hoje eu vou contar para você sobre o Parque Memorial de Sinop e nós estamos recebendo por aqui, né, o CEO da Religare, que também faz parte aqui desse consórcio, ele que é responsável, Tiago Ferreira, e ele vai contar tudo para a gente. Tiago, seja muito bem-vindo aqui no podcast da CDL, apresentando essas informações, né? E até gostaria que você contasse um pouquinho para nós, primeiramente, o que é o Parque Memorial de Sinop? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. A CDL é uma estrutura fantástica no Brasil inteiro. E estar na de Sinop, então, é um orgulho para nós. Agradeço muito o convite. E para vir para falar de um empreendimento que hoje é um orgulho para nós, né? Apesar de ser algo que as pessoas às vezes têm um certo tabu, porque lida com a morte, mas a gente não veio falar da morte. A morte é algo natural e todos nós iremos passar por ela mais cedo ou mais tarde. Nós viemos falar realmente de uma solução, da resolução de um problema do município. E disso sim nós temos orgulho, porque nós estamos trazendo para cá tudo que tem de mais moderno hoje no mundo cemiterial. Nós estamos trazendo para Sinop um modelo internacional, que é um parque, e será um parque, por isso que a gente chama Parque Memorial de Sinop, onde esse parque ele vai ser um espaço de contemplação, né? Um espaço de conexão com Deus. E ali sim nós vamos poder eternizar o nosso ente querido, eternizar a memória daqueles que amamos. E, Tiago, só para a gente entender um pouquinho mais, quando se fala assim de um novo cemitério aqui em Sinop, a gente sabe que tem o municipal, continua ali, não tem vínculo nenhum com ele. Na verdade, ele seria um particular e de um grupo, é isso? Sim, perfeito. Bom, o que acontece? Primeiro a gente precisa entender, já que aqui nós temos tempo para falar, então vamos usar dos conhecimentos e vamos trazer... A parte cemiterial, ela é um dever, ela é uma obrigação que está na Constituição Federal do município. Então, o município é responsável em dar uma destinação para os restos mortais da sua comunidade. Uma vez que ela é responsável, ela tem sim que manter um serviço público, né? E assim o município faz há vários anos com o cemitério municipal. Mas para o setor público, como tudo, né? Vamos falar, um hospital particular, um hospital público, qual que é melhor? Né? Uma escola particular, uma escola pública, qual que é melhor? Né? A mesma coisa se aplica também para cemitério. A parte cemiterial para o setor público ele é um problema, ele é oneroso, ele gera uma série de despesas sem receita. Já para a iniciativa privada, a gente tem a condição de oferecer algo de qualidade. A gente tem condição de oferecer algo que à altura daqueles que podem pagar mais, como uma escola pública e uma escola particular. Só que a diferença da parte cemiterial é que, como ela é uma concessão, por ser uma obrigação do município, ela é uma concessão pública, a gente dá uma contrapartida para o município. E é o que vai acontecer aqui no Parque Memorial. A cidade tem uma deficiência, o cemitério hoje ele não vai deixar de existir, mas ele a cada dia que passa, ele vai se distanciando das regras sanitárias. Hoje ele não tem licenciamento ambiental, ele tem hoje uma liminar que garante o funcionamento dele, mas hoje para que ele se adeque às normas atuais ambientais, tem que fazer obras gigantescas ali dentro, que é praticamente inviáveis de ser feito, né? Então, o município não tem espaço, não tem condição de reformular o cemitério. Qual que é o caminho mais inteligente que é feito do Brasil todo? Fazer uma parceria público-privada, que é a concessão. A iniciativa privada monta um cemitério e aí existem duas formas disso ser feito. Uma, a gente pega esse espaço e cede uma parte da área para a prefeitura fazer um novo cemitério municipal. Essa é uma forma que muitas cidades fizeram ao longo dos anos e sempre deu problema. Por quê? É mais um cemitério problemático, é mais um cemitério feio e às vezes junto com o particular. E, como eu disse, nós estamos trazendo tudo de mais moderno. E nós já estamos fazendo as experiências que têm dado certo nos últimos anos, que é a gente fazer o quê? O cemitério é um só, é o Parque Memorial. E dentro desse cemitério a gente reserva uma parte para o município fazer os sepultamentos sociais, que é aquelas pessoas do CAD único, que são baixa renda, que não têm condição e que teriam que ir para o municipal, ou indigentes, mendigos e pessoas que têm essa necessidade. Isso não vai deixar, por isso a gente deixa claro, ele é para todos, porque a prefeitura vai continuar fazendo a sua obrigação com quem não tem condição dentro da parte que vai ser municipal, da cota municipal. E para aqueles que têm condição de pagar, que têm condição de criar um espaço exclusivo,
Porque aí é a diferença. O município não tem obrigação de ir lá e reservar um espaço para a família. Ele tem que sepultar o corpo. Agora, se você quer ter um espaço para a sua família, fala assim, não, esse espaço aqui é da minha família, aqui vai estar sepultado todos os meus parentes do passado e do futuro. Aí a gente adquire um espaço e aí ele é um terreno que você compra para o resto da sua vida. Né? E como que funcionam os espaços por lá, Tiago? Bom, os jazigos, primeiro, diferente do municipal, que você adquire no município um espaço e depois você tem que construir, tá? E aí, diga-se de passagem, já fazendo um gancho. Se você for construir hoje no municipal um jazigo simples lá, daqueles verticais que eles fazem acima da terra, o pessoal hoje cobra 20, 25, 30 mil reais para você construir. É o preço que as equipes de lá cobram. O nosso não. O nosso, nós já vamos entregar pronto. Então, a pessoa vai pagar parcelado, vai pagar lá em suaves prestações, e aí terminou de pagar, é seu. A construção está feita, todos são construídos em conjuntos de 6, então são 3 jazigos de um lado, 3 jazigos do outro, e aí a pessoa adquire aqueles 3 jazigos, né? O jazigo com 3 sepulturas. Uhum. Então, ali dentro você pode sepultar até 3 parentes ao mesmo tempo. Então, você consegue fazer aquele sepultamento. E a partir de um determinado tempo, a gente pode fazer a exumação e aí a gente pode desocupar um daqueles espaços, colocar dentro do ossário, que aí o ossário funciona dentro do próprio jazigo, né? E aí libera espaço para novos sepultamentos. Ou seja, quem compra hoje um jazigo triplo, que é o que a gente vende, você sepulta mais de 20 pessoas ao longo da sua família ao longo dos anos. Então, acaba que se torna realmente um local da família, um local para que todos as suas próximas, no mínimo, as suas próximas 3 gerações sejam sepultadas. Uhum. Aí que a gente fica imaginando assim, aquele modelo americano, a grama, as placas, enfim, como que vai ser? Exatamente aquilo, tá? Os Estados Unidos, ele veio da época do iluminismo, né, com a ideia da igualdade. Né? Então, são aqueles que vieram egressos da Inglaterra e o foco deles era ali, todos somos iguais. Né? Então, é um país da liberdade e igualdade. Então, vindo dessa cultura, o cemitério também foi criado com essa mesma pegada. Ali não vai ter separação de pobre e de rico. O que você vai ter é a exclusividade do seu local. Mas ali todos os jazigos são iguais, você não tem diferenciação, é um gramado lindo, extenso, e aí nós vamos ter irrigação diária, então o gramado sempre verdinho, sempre bem cuidado, muitas árvores ao redor, muitas plantas que vão ser cultivadas, ou seja, é um parque realmente. É um lugar que você chega, você não tem medo de estar. Você vê um parque, você vê um paisagismo. E ali debaixo da terra você sabe que está bem guardado o seu familiar. Ah, Tiago, mas a cultura, das vezes, da pessoa é de mostrar riqueza e ele quer construir um mausoléu ali para o seu ente querido. Isso aí, infelizmente, isso aí não é mais a pegada de hoje. Primeiro que hoje, quem tem dinheiro mesmo está cada vez mais clean, né? Ninguém está querendo coisas regatadas demais. Segundo, de que adianta a gente construir um mausoléu? Tem um espaço aqui no municipal, construa um mausoléu gigante, gasta uma fortuna. Tem locais aqui no municipal que eu acho que a pessoa gastou o preço de uma casa para construir aquilo ali. E do lado tem um caindo aos pedaços. Do outro lado tem outro que está na terra. Adianta aquele espacinho ali ser bonito e todo o contexto ser feio? É esse o lugar que a gente quer para o nosso ente querido? Não. É muito melhor a gente ter um lugar padronizado, mas quando você chega, você tem o gosto de estar lá. Você se sente bem em estar lá, entendeu? É igual hotel. Hotel, você chega, todos os quartos são iguais. Mas o hotel é bonito, o hotel é chique, ele é 5 estrelas. Por quê? O que faz ele ser 5 estrelas não é a diferenciação. Os quartos, a maioria são iguais. É o quê? É o que ele te oferece de infraestrutura. Cemitério é a mesma coisa. E, Tiago, como funciona então? Vai ter o gramado, aí quem que vai cuidar disso tudo? Como que é essa manutenção? Já começa por aí. Nós temos hoje, por exemplo, no municipal, você paga para construir. Depois, se você quiser, informalmente, isso acontece, é real, isso está lá dentro, né? Os próprios pedreiros, os próprios sepultadores lá te oferecem uma taxa. Muitos, isso aí pode ver, muitos pagam taxa, às vezes, de 90, 100, 120 reais para que a pessoa vá lá cuidar do túmulo do seu familiar. Isso é uma realidade, existe em qualquer cemitério.
Só que você fica na mão daquela pessoa, né? Você tem que escolher de uma forma assim, não vou falar que é uma máfia, mas você fica quase que num cartel. Ali eles definem os preços, eles cobram e é tudo informal, não tem fiscalização, não tem controle, diferente do nosso. O nosso é tudo padronizado. Então, óbvio, manter um jardim não é barato. Manter uma estrutura bonita não é barata, tudo tem custo, né? Então, sim, nós vamos vender o jazigo, depois nós vamos ter uma taxa de manutenção que é infinitamente menor. Hoje a taxa, só para você ter uma ideia, é R$700 por ano, dá 50 e poucos reais, R$60 por mês de taxa, que a pessoa pode pagar trimestralmente, anualmente, da forma que preferir, ou até mensalmente. Só que aquilo ali, primeiro, é tabelado pelo município. Então, é uma coisa que é legalizada, é fiscalizada pelo Ministério Público. Eu não posso simplesmente, a partir do ano que vem eu vou cobrar mais caro. Não, não é assim. Até os reajustes são limitados em contrato. São todos fiscalizados. É o município que fiscaliza. Para aumentar R$1 ali dentro, eu tenho que mostrar, olha, o preço que custava isso aqui aumentou, agora tem que justificar um aumento, um pequeno reajuste ali dentro, e é tudo aprovado dentro do município. Então, não é uma coisa que você fica à mercê da iniciativa privada. Ela faz o que ela quiser, ela cobra o que ela quiser. Cemitério é todo controlado pelo poder público. E essa estrutura, como que vai funcionar ali? Terão assim, a segurança, uma pessoa cuidando para, né, a entrada, para ter esse zelo, né? Não qualquer pessoa ficar circulando ali. Enfim, como que... Explica um pouquinho para nós essa parte. A gente não é uma analogia correta, mas dá para a gente fazer um entendimento. Funciona bem similar a um condomínio fechado. Então, ele é todo protegido, ele tem monitoramento, ele tem portaria, ele tem estacionamento. Então, todo mundo vai entrar, qualquer um entra, mas com controle e totalmente com segurança e vigilância. Então, nós temos ali hoje a obrigação de manter a vigilância, de manter a segurança. Se danificar, roubar ou estragar, a responsabilidade do cemitério de consertar, diferente do municipal, que cada um se vira pelo seu, entendeu? Se tiver um vandalismo, não acontece, isso não acontece em cemitério particular, mas vamos supor que aconteça, é responsabilidade do consórcio consertar, da administração consertar. Você não é incomodado com nada. A gente tem que resolver os problemas, né? Então, a gente terceiriza a dor de cabeça, terceiriza o problema de uma forma controlada, de uma forma fiscalizada. Então, é uma postura que a cidade não está acostumada. Então, a gente fica muito feliz de vir num podcast igual esse, porque a gente tem a oportunidade de mostrar o que é a diferença. Porque, às vezes, a pessoa só pensa em valor, em número, em dinheiro, né? E não entende o valor que isso tem, o que isso representa realmente para te trazer o conforto. Porque a gente já está mexendo com a dor. E na dor, o que aparece de abutre na hora da morte para poder atazanar a vida da gente e judiar da pessoa que está sofrendo, então a gente ter algo que a gente tenha condição de se planejar, organizar e não ter surpresas, saber que ali está bem cuidado, qualquer dia, qualquer hora que eu for lá, todos os jazigos estão bem cuidados, toda a estrutura está limpa e impecável. Eu vou visitar o meu jazigo, eu tenho limitação de andar, vai ter o carrinho para poder levar a pessoa até o local do jazigo, vai ter um acompanhamento, vai ter estrutura de recepção. É primeiro mundo. Nós trouxemos para Sinop algo que não existe na cidade. Nós estamos falando hoje do cemitério mais moderno do Mato Grosso e um dos mais modernos do Brasil, é o que nós estamos ofertando aqui agora no município. E, Thiago, vai ter algum espaço assim para velório? Ou como é que vai funcionar também? Ou não? Ou ali realmente vai ser o espaço do cemitério? Não, lá nós vamos ter o cemitério, mas primeiro que a legislação ela obriga já ter algumas salas de velório, só que nós vamos ter muito mais. Nós vamos ter sala de velório, nós vamos ter capela, nós vamos ter floricultura, nós vamos ter lanchonete, todos os serviços que a pessoa precisar naquelas horas de um velório, todo o suporte vai ser dado lá mesmo. Nós vamos ter enfermaria para cuidar daqueles que passarem mal. Então, assim, é uma estrutura completa ali dentro. E nos próximos anos, já está previsto para 2028 o crematório. Então, a gente vai iniciar com a parte do sepultamento. Em 2028, teremos o crematório funcionando também, né? E eu acho que assim, e o mais importante de tudo é a gente ter a certeza de que a gente também está cuidando do meio ambiente.
Porque isso é uma outra pegada importante do Parque Memorial. Na parte do crematório, vai levar um pouquinho mais de tempo, porque é um processo um pouco mais difícil, Thiago? Como é que funciona essa parte? Não é. Não é questão de ser mais difícil. É porque, primeiro, o crematório, ele tem algumas particularidades, óbvio, né? Tem toda uma parte de licenciamento, mas a gente poderia fazer junto. O problema é por conta do prazo. É uma construção que requer equipamentos que vêm de fora, que demora um pouco mais de tempo, e o município tinha urgência nos sepultamentos. Então, a gente focou primeiro, nessa primeira etapa, todos os nossos esforços para colocar o cemitério em operação. Tanto que a gente iniciou as obras esse mês, e em novembro nós já vamos operar. Nós já vamos ter a primeira remessa de jazigos, as primeiras salas de velório, a primeira estrutura básica funcionando já agora em novembro. Então, são poucos meses para fazer. E aí, a partir desse momento, aí nós vamos ter as próximas etapas. E aí a gente inicia. E também vem a questão de demanda, né? Hoje, um crematório, para ele ter um equilíbrio financeiro, ele tem uma quantidade mínima de cremações que tem que ser feitas, que o município a gente ainda vai ver como que vai ser, como que vai funcionar, entendeu? Então, requer um tempo para que a gente fazer. O município já tem demanda? Tem. Mas ela ainda não tem uma demanda para sustentar um crematório permanente. Então, eu preciso ter uma operação que já funcione, estruturada, porque se montar só um crematório hoje, ele falha no primeiro ano. A despesa e o custo é muito alto para você ter pouco serviço. Então, ele tem que fazer parte de um contexto para que ele tenha viabilidade econômica e financeira. E aí a gente precisa, então, estar com a operação do cemitério funcionando para que aí ele venha e consiga se manter, mesmo não dando retorno financeiro nos primeiros anos. E, Thiago, o que despertou o interesse de vocês de virem a Sinop? A gente sabe que Sinop é uma cidade que desenvolve, que cresce, uma cidade que, até antes de começar aqui a nossa entrevista, estávamos comentando também de ser uma cidade jovem, né, e que se destacou muito graças aos nossos pioneiros, né, que nunca mediram os esforços em fazer as coisas acontecerem por aqui. E o que chamou a atenção de vocês de vir para cá? Esse desenvolvimento, o crescimento, porque imaginam assim, já tem um cemitério, então vamos colocar um outro. Não é qualquer cidade que comportaria, né? Como que foi essa avaliação de vocês? Bom, vamos lá. Primeiro, não tem o que não se trazer para Sinop, né? Cidade maravilhosa. Sinop, tudo que vem para Sinop dá certo, flui, a cidade é punjante, a renda per capita é maravilhosa. Então, óbvio que qualquer empreendimento em Sinop, ele tem um carinho especial para o empreendedor. Isso é fato, né? Mas especificamente do cemitério, nós já tínhamos parcerias com o Grupo Sinop em outros empreendimentos no estado. Então, assim, nós atuamos também em várias outras frentes da engenharia, nosso grupo, a gente tem construtora, a gente tem loteamentos, então a gente já tem outros empreendimentos. Você diz, no caso, Religare, né? Não, o grupo da Religare, a gente faz parte do grupo TMD, que é um grupo que tem várias empresas do ramo de engenharia. E a Religare é um dos braços do grupo, né? E a gente tem, inclusive, nós temos empreendimento em Rondonópolis, nós temos empreendimento em Goiás, nós fazemos obras no Brasil todo, principalmente na área aeroportuária, a gente faz pistas de pouso e avião no Brasil inteiro. Então, a gente tem vários outros leques de atuação no grupo. Mas a parte cemiterial, a nossa equipe também, ela presta consultoria no Brasil inteiro. Então, a gente tem vários cemitérios no Brasil que a gente dá consultoria. Nós participamos também da administração de um dos principais cemitérios de Goiânia durante 10 anos. A gente reestruturou a parte cemiterial de um dos cemitérios mais antigos de Goiânia. Então, a gente tem uma expertise de saber tudo que dá certo e errado no Brasil todo. A gente vivencia isso desde 2014. Então, nós já tínhamos essa expertise, já tínhamos essa vivência. E quando a gente veio para outros negócios em Sinop, que nós identificamos e vimos que o cemitério era um problema, vimos diversas reportagens falando que cemitério aqui era um gargalo. Entramos em contato com o prefeito falou, rapaz, estou assinando um TAC. No dia, inclusive, estou assinando um TAC com o Ministério Público para poder liberar o funcionamento do cemitério, porque eles querem embargar o cemitério. Preciso urgente. E já procurei os grupos da cidade e ninguém quer pegar seu terreno e transformar no cemitério, que esse é o grande problema. Todo mundo tem um pensamento errado. O cemitério vai denegrir minha área. Então, se eu separo uma fração da minha área e ponho um cemitério, eu queimo o resto ao redor. Né? Eu não vou pegar a minha área em vez de fazer um loteamento, que todo mundo quer lotear suas áreas, ninguém quer colocar um cemitério lá dentro. Então, tudo isso pesa numa análise. E tem que ter experiência, né, para fazer também, não Total. Não é Primeiro algo tão fácil assim. São poucas pessoas que projetam cemitérios no Brasil.
né? E os principais trabalham com a gente. Então, assim, já começa por aí. A gente faz projetos para o Brasil todo. Então, fazer um projeto para cá, nós poderíamos só projetar, mas a gente quis ir além. Chamamos, já éramos parceiros do Grupo Sinop, chamamos o Grupo Sinop e falamos, olha, a cidade precisa, nós sabemos fazer e vocês têm terrenos, né? Eles têm bastante terreno na cidade. O município está precisando. E aí o grupo analisou e falou, Tiago, se a cidade está precisando, é nosso interesse. Ajudar sempre que a cidade precisou, a gente nunca se furtou em fazer parte. E assim a gente mapeou dentro das áreas da cidade, que o Grupo Sinop tinha centenas e milhares de áreas aqui, nós mapeamos e aí a gente partiu de algumas premissas que fazem parte dos nossos estudos. Primeiro, localização. A gente tinha que escolher um local que ele não pode ser dentro da cidade, cemitério você não pode construir ele dentro na área já conurbada, você tem que ter ele não pode ser longe demais, mas também não pode ser perto demais. Então a gente tinha que mapear uma área que ficasse na zona de expansão próxima. E aí foi onde a gente escolheu a MT 140, porque nós já estamos a menos de 1.000 metros com loteamento sendo feito. Ou seja, é uma cidade que não tem loteamento ao redor, mas nos próximos 5 anos já vai estar tudo loteado ao redor ali dentro. Então, é uma zona de expansão da cidade hoje. Seria uma área de mais ou menos quanto ali que ele vai ter esse espaço? Essa é a segunda parte do estudo. Qual o tamanho que a cidade precisaria, né? Porque a cidade aqui, a gente não pode considerar só quantos habitantes tem, porque nós não estamos fazendo um projeto para hoje, não é igual um loteamento que eu faço hoje, vendo e acabo. Nós estamos fazendo um projeto para os próximos 30 anos, 40 anos, né, de cemitério. Então, nós tivemos que buscar uma área grande, que para o projeto inicial parece gigante, mas para o tamanho da cidade não é. São 25 hectares que nós reservamos para isso. Tá? Então, assim, é uma área hoje gigantesca para a gente fazer o que... nós estamos falando aí de 35 mil jazigos, sepultamento de mais de 100 mil pessoas. A gente consegue sepultar ao mesmo tempo. Né, nos 35 mil, porque depois vai ter na renovação, lembra que eu falei que a gente sepulta aí até 20 pessoas por jazigo? A gente sepulta hoje, ao longo dos 30, 40 anos, a gente sepulta 3 sinopes. Ou seja, temos um cemitério pensado, vai ser construído de forma modular. Não vai ser problema no futuro, né? Exatamente, pelo contrário. Ele é a solução, pensando Sinop nos próximos 30 anos, no mínimo. Né? Que é o que tem que acontecer. No futuro abre-se mais cemitérios, se expandem em outras áreas, óbvio. Né? Não temos que ser o único cemitério da cidade. E vai acontecer. Qualquer capital hoje tem 2, 3, 4 cemitérios. Isso é normal. Mas para hoje, a cidade, nós estamos falando de um cemitério hoje que atende a demanda da cidade nos próximos 30 anos. E quais são as empresas envolvidas hoje no Parque Memorial? Hoje nós temos a Religare, que é a minha empresa, que é a que detém o conhecimento técnico cemiterial e da administração, né? Que aí a parte de engenharia e gestão é com a gente. Nós temos o Grupo Sinop, que foi quem acolheu o projeto aqui no município e eles também fazem parte do consórcio. E esse dispensa comentário, todo mundo sabe quem é. E nós temos também o fundo de investimento, que é a Sinergia, que é daquele grupo Alrede, que é um grupo de tecnologia, inclusive tem na cidade também como Alrede a empresa de fibra ótica, que distribui internet na cidade. Esse grupo hoje é a 5ª maior empresa de internet do Brasil, a maior do Centro-Oeste, e eles têm dentro deles os fundos de investimento do grupo e esse fundo que é hoje um dos sócios do cemitério. Então, nós temos 3 sócios que juntos unimos forças e formamos um consórcio. E Tiago, você disse ali, o espaço na MT 140, né, que dá acesso ali a Santa Carmen, aquela região. E, assim, quando a gente fala assim, agora a gente vai investir aqui, abrir um novo cemitério. Precisa de uma autorização para esse espaço? Como que é esse processo? Esse processo é longo, é demorado, é complexo, porque assim, primeira coisa que nós fizemos, identificamos a área, identificamos a demanda da cidade. Isso é questão técnica, a gente faz independente de qualquer coisa para qualquer um. Só que feito isso, como eu disse, é uma concessão pública. Então a legislação municipal, ela prevê o regramento para isso funcionar. Como que tem que ser feito esse processo? Então, tem toda uma burocracia. Primeiro, você tem que chegar na prefeitura e falar assim, eu tenho essa área, gostaria de que você me autorizasse a pôr um cemitério. Eles analisam a área urbanisticamente. Está na região, está dentro da lei, está no distanciamento mínimo do antigo, está no distanciamento mínimo de rios, disso e daquilo outro? Tá, então beleza. Sua área ela pode ser, não quer dizer que vai ser. É o primeiro passo. Isso qualquer um pode fazer essa consulta, né? A gente chama de viabilidade. Fez-se a viabilidade...
Aí vamos agora no meio ambiente, bate na porta do meio ambiente. Meio ambiente, essa área aqui, ó, eu posso pôr um cemitério nela? Aí, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo, porque aí a gente tem que fazer dezenas de ensaios na seca e na chuva. Então, o principal ensaio lá é de lençol freático. Por isso que com isso a gente já vai desmistificando. Porque muita gente fala assim, nossa, a região alaga, vai contaminar o lençol, vai contaminar a água da região. Não, não vai. Porque para poder pôr um cemitério lá, a primeira coisa, a lei é federal. Para mim poder construir, o fundo do cemitério ele tem que estar no mínimo a 1,5 metro do lençol freático. Aí já é um grande problema, porque aqui o lençol freático tem lugar que aflora, não é a questão lá. Lá está com 1,83 que saiu nos ensaios, ou seja, nós estamos dentro da lei, só que eu não posso escavar 1 metro do terreno natural. O cemitério todo vai ser construído do terreno natural para cima. Então ele vai ser aterrado a área, que é o que está sendo finalizado agora, o aterro. Já tem 2 meses que nós estamos aterrando a área para poder receber o cemitério. Então a gente não entra nem 1 centímetro no terreno natural, é todo acima. E gerou até confusão. Então ele é vertical? Não, ele não é vertical. Ele é horizontal, porque ele é parque. E depois que ele estiver pronto, você vai andar por cima dele e é só gramado. Mas ele não escava no terreno natural. E tudo isso teve que ser analisado, porque já começa o desnível. A rodovia era mais alta do que o terreno. O terreno ele já era abaixo da rodovia, então ele já era o ideal para isso. Qualquer outro terreno na cidade, eu teria que aterrar e ele ficaria muito mais alto do que as ruas. Então, tudo isso teve que ser levado em consideração para que no meio ambiente eles dessem uma licença prévia. Que aí, quando você faz essa licença prévia, ele vira e fala assim, não, essa área serve para um cemitério. Você pode pôr um cemitério lá, atendendo essas regras que a gente apresentou, com todos os ensaios. Fizemos isso, chegamos na prefeitura e falamos, olha, nossa área atende o município, atende o meio ambiente. Queremos o cemitério. Aí a prefeitura ela não tem o direito de simplesmente assim, eu dou cemitério para qualquer um. Não. Aí ela tem que fazer um chamamento público. Ela precisa do cemitério, tem interessados no cemitério, aí ela abre um chamamento público, uma licitação. Gente, está aqui, ó. Quem quer pôr um cemitério na cidade, o processo está aberto, apresentem as propostas. E aí a gente apresenta as propostas, a documentação e a prefeitura escolhe. No caso, inclusive, a condição de escolher era a melhor proposta. Quem daria o melhor retorno para o município? Quem ofertasse mais jazigos para o município era que ganharia a proposta. Mas nesse caso, como eu disse, ninguém no município tinha interesse. O prefeito já estava há vários anos querendo, tanto que só nós que apresentamos proposta, não teve nenhuma outra empresa interessada em fazer. Então, esse foi o processo. Mas hoje está autorizado, está tudo ok, todo esse processo já está... Tudo finalizado. Tanto que muita gente já vem falando de Parque Memorial há muito tempo, mas agora não. Agora já estamos com a licença, inclusive, de instalação do meio ambiente, que é o que autoriza a obra, porque aí depois da licitação feita, agora eu tenho um cemitério para construir, aí é outro trâmite no meio ambiente. Isso, a gente para licenciar. Interessante de vocês virem participar aqui também, porque assim, durante algum tempo a gente escutava, vai ter mais cemitério, mas que lá vai sair de lá. O que vai acontecer? Então, a partir do momento que vocês veem, as pessoas começam a falar, poxa, tem esse grupo, tem essa empresa, esse pessoal que está envolvido, né? Então, já começa a ter acesso à informação com mais clareza, né? E realmente ver e começar a entender o que é. No caso aqui, o Parque Memorial de Sinop, que vocês estão trazendo aqui essa grande novidade, é uma novidade. E assim, inclusive, Tiago, vocês já estão aqui na Avenida das Figueiras, né? Isso. Com um espaço ali, às vezes as pessoas que querem mais informações, já tem a estrutura ali também de atendimento, né? Para quem quiser informações, hoje a empresa está presente. Nós fizemos questão, por mais que em novembro a gente vai inaugurar e nós vamos ter toda a parte administrativa funcionando lá, mas a gente precisava também trazer a facilidade, porque lá ainda nós estamos falando de 6 quilômetros de distância do centro, então ainda não tem linha de ônibus, vai passar a ter com o funcionamento. Então, assim, as pessoas que não quiserem saber, é o que eu disse, a gente está muito focado na acessibilidade. Então, nós estamos trabalhando em tudo para que realmente o cemitério seja um lugar para todos. Tiago, mas eu olhei ele, é coisa de rico. Não, a qualidade é classe A, mas o acesso vai ser para todos. Eu tenho certeza que todo mundo, nós estamos falando de parcelas de menos de R$500 que a pessoa vai pagar mensal para poder, em alguns anos, a pessoa quita e não paga mais nada, vai pagar só a taxa de manutenção, que também é um valor insignificante, um valor muito pequeno, você entendeu? Então, assim, a gente está muito focado nessa acessibilidade. E trazer um escritório para o centro da cidade, um ponto de atendimento e de acolhimento no centro da cidade, faz parte dessa estratégia. A gente precisa estar perto da população. A população tem que ter acesso com facilidade a algo que é tão necessário. E conhecerem você,
Reis, né? Exato, claro. E como é que esse pessoal já está procurando? Já está sendo comercializado? Como é que está essa questão? Já tem pessoas já comprando, né? Já reservando, porque até isso é importante, né? O cemitério tem a localização. Então você vai me falar assim, pô, Thiago, se eu morrer daqui 10 anos você vai estar lá no fundo. Quem comprar agora, compra mais pertinho, compra mais na entrada. Então, tudo isso, querendo ou não, com o tempo existe valorização. E as pessoas já estão começando a despertar para isso. Opa, eu quero comprar agora, porque eu já fico pertinho, nos primeiros ali, né? E realmente, de fato, isso acontece. A gente não explode, mas é o que acontece. E o que a gente poderia vender mais caro, teoricamente, no preço, eu não falo mais caro porque o preço é limitado pela prefeitura. O valor foi já licitado e aquele valor nós não podemos passar. Mas quem está comprando agora os primeiros, estamos vendendo até mais barato. A gente está vendendo com desconto. Justamente para que as pessoas já possam começar a comprar, já se planejar. E aí a gente fala assim, mas isso é para quem? Isso é para quem tem pouca condição mesmo, porque o rico não precisa disso. O rico não precisa de desconto, o rico não precisa comprar antecipado. Ele deixa para comprar na hora da morte. Morreu, vai lá, um Pix que não vai fazer diferença na vida dele. A pessoa que tem menos condição, ela precisa se programar. Então ela vai ter lá 5, 6 anos para pagar, ela vai facilitar, para ela ir se preparando para quando chegar aquele momento, aquilo ali não ser, ela tem que preocupar só com a passagem do ente querido, ela não tem que se preocupar com o dinheiro. E é para exatamente pensando nesse pessoal que a gente montou condições assim que atendem a todos. É até interessante de você dizer isso, porque realmente isso que vem à mente, né? Quando fala assim, na verdade o Parque Memorial é particular. Então é só rico que vai ter acesso, né? Só quem tem uma boa condição financeira que vai ter acesso e vai poder, né, escolher. Talvez entre o municipal, entre o particular. É interessante dizer a questão desses valores, né, Thiago? Porque as pessoas acham que pode ser algo inacessível, né? Mas é o que eu estou te falando. Não é lógico que em Sinop, o metro quadrado em Sinop é muito caro. Você comprar um terreno bruto em Sinop é muito caro. Então a gente não tem como vender um jazigo com preço muito baixo, igual a gente tem cidades mais barato, óbvio. Mas nós temos cidades que o terreno é mais barato. Aqui não, aqui em Sinop qualquer terreno aqui é muito caro. Nós falamos na casa dos milhões, né? Então, é óbvio que a gente tem o preço é um pouco mais elevado, mas não é nada assustador. Nós estamos falando um jazigo hoje, o triplo, já pronto, edificado e construído, o preço de tabela, está sendo vendido agora mais barato nesse período, mas o preço de tabela que a gente não pode passar dele, que está no município, é R$31 mil. Ou seja, R$31 mil já por três sepulturas dentro do jazigo. Se você for hoje no municipal, você paga R$1.500 para ter direito de sepultar, e aí você tem que edificar. E hoje qualquer edificaçãozinha lá, para você começar uma só, você paga 15 mil. Se você for fazer uma tripla lá, é 30. Naquele nível, naquela qualidade, sem compromisso com nada, sem nada para te oferecer de infra. E a questão, entendeu? E o nosso é parcelado. E questão de manutenção também, né? O custo que não tem a manutenção. Exatamente. Então, assim, o preço que a gente está fazendo hoje, se você for hoje no municipal, você gasta isso ou mais para fazer algo melhor. Numa coisa que não tem cuidado. Lá não. Lá você vai estar seguro e outra coisa, lá você se programa. No municipal, na hora morreu, você vai lá e se tiver espaço, a gente dá um jeito. Né? E aí eles começaram a fazer até no meio das ruas lá, jazigos hoje. Né? Isso quando não vai para o vertical. Né? O espaço é só no vertical. Então, assim, lá no Parque Memorial, não. Você compra o espaço, você já tem seu lugar definido, você tem o documento que aquilo é seu para o resto da vida, que não vai ter dor de cabeça, que você tem, que existe um grupo por trás que se responsabiliza pela parte ambiental, que se responsabiliza pela edificação, pela segurança, por tudo. Você não depende do município para isso. Então, você tem toda essa segurança empregada nesse produto. Você até deu um spoiler ali antes, Thiago, mas vocês estão presentes em várias cidades no Brasil, né? Tem essa experiência já de anos também, né? Sim, já falamos e temos. São mais de quantas cidades que vocês hoje Olha, consultoria atuam? hoje, nós temos consultoria em mais de 15 estados. Que a gente tem pontos. Inclusive, nós temos projetos, só de projetos de cemitério nossos, que a gente está em andamento, como o de Sinop, nós temos mais 8 em andamento. Temos em construção no Pará, temos na Bahia. Né? Então, assim, isso já é uma coisa. Agora, consultoria para grupos já consolidados no Brasil todo, a gente presta consultoria para mais de 20 grupos hoje, de cemitérios em todo o Brasil. Então, nós temos em vários estados do país o trabalho mesmo da consultoria, de chegar, eu tenho um problema, quero construir, quero fazer, quero resolver. O de Goiânia foi uma realidade dessa. O de Goiânia, quando nós assumimos lá dentro, ele não podia mais comercializar, ele estava todo problemático, tinha desmoronamentos de jazigos anualmente, porque eram jazigos com mais de 50 anos,
Então, até essa parte da engenharia nós tivemos que reestruturar, tivemos que fazer novos projetos que se adequassem às regras hoje, que suportassem com os materiais de hoje, porque os antigos estavam tendo que ser reconstruídos. Então, era um cemitério que dava prejuízo. E depois que a gente fez todo o trabalho da assessoria e tudo mais, hoje é um cemitério que dá lucro, é um cemitério que a infraestrutura, os jazigos, que inclusive é o mesmo projeto que nós estamos realizando aqui, é o projeto que nós fizemos para lá em 2013. Parou entendeu? de ser um problema, Deixou né? Virou uma de ser solução. um problema e é uma solução. Então, assim, nós não estamos experimentando no mercado de Sinop, nós estamos trazendo tudo aquilo que dá certo para o mercado de Sinop. E, Thiago, a sua função, então, hoje, você circula as cidades no Brasil e cuidando, né? É o CEO da empresa, Sim, mas você está sempre de olho em todas e deixa as pessoas de confiança, como você está fazendo aqui em Sinop também, né? O próprio Parque Memorial surgiu disso. Nós temos empreendimentos no estado, estávamos na cidade resolvendo questões de outros e identificamos a necessidade. Identificamos a demanda. Então, essa é a questão. A gente continua tendo os escritórios dando consultoria para os outros cemitérios, continuamos tendo a parte de engenharia funcionando, continuamos tendo a construtora funcionando. Eu tenho loteamento em Rondonópolis, aqui perto, aqui no estado também, que era em parceria com o Grupo Sinop. Então, a gente tem vários outros negócios. Tiago, a gente está recebendo aqui a pergunta, o pessoal está falando sobre a questão da tecnologia envolvida. Ah, sim. Hoje tudo que tem de mais moderno dentro de um cemitério, parque, nós estamos trazendo para cá, principalmente na parte ambiental. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem ouvido muito questionamento dos vizinhos, a região vizinha, vai contaminar a minha água. Minha água aqui vai passar a ser um problema daqui para frente, né? Porque o cemitério contamina. Não contamina. Primeiro, nós temos todos os jazigos já são impermeabilizados. Então, já elimina um problema. Segundo, nós temos uma manta, que é uma manta patenteada, que ela chama Invol. Essa manta, todos os sepultamentos, ela é fornecida para a funerária já coloca ela por dentro do caixão e o corpo já fica, então, já protegido por essa manta. Então, do caixão já não vaza nenhuma gota de necrochorume, que é o líquido que sai da decomposição, que é o que contamina. Ele já não sai nem do caixão. A gente termina a exumação daqui 3, 4, 5 anos, o caixão está intacto, porque ele não foi nem danificado, nem contaminado. E mesmo que ainda vazasse, ainda tem embaixo a impermeabilização do jazigo. Essa é a questão. Nós temos também tratamento dos gases. Então, todos os jazigos têm hoje tratamento de gás. Então, não tem vazamento, não tem queima, não tem odor, não tem nada. O cemitério não causa problema, não atrai bichos, não tem nenhum contato com a terra. A verdade é essa, o corpo não vai ter contato zero com a terra. E aí nós ainda vamos além. Nós temos postos de monitoramento ao longo, tanto antes do cemitério, na parte alta do cemitério, quanto na parte baixa. Por quê? Porque o lençol freático ele pode ser contaminado? Pode, por todos ao redor. Quem garante que uma água já não chega contaminada no cemitério e depois colocam a culpa no cemitério? Então, até por uma proteção do meio ambiente nossa, a gente coloca o poço na parte alta e na parte baixa. Então, todos os dias a gente faz coleta, essa água é analisada. Aqui chega e aqui sai. Então, se tiver qualquer contaminação, dentro do próprio mês a gente já descobre que está havendo algum tipo de contaminação. Nós temos tempo de agir e descobrir o que está acontecendo. Então, tudo isso são tecnologias que já são experimentadas no mundo e que o nosso já vem contemplando isso. O que a experiência de vocês acaba somando bastante, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, é o que vai ter que ser feito no municipal. O municipal não tem como reconstruir os jazigos, então vai ter que buscar tecnologias para o sepultamento se quiser continuar sepultando. Porque não pode mais continuar sepultando na terra. Hoje em dia isso é proibido. Né? Então, e aí vamos falar agora de preservação de memória. Né? Antigamente o povo falava assim, um dia a terra há de comer. Já ouviu essa expressão? Várias vezes, né? Sabe por quê dessa expressão? Porque ela é real. A terra come tudo. Se você pegar um corpo que foi sepultado, depois de alguns anos, você chega lá, você custa achar osso. A terra corrói tudo. Às vezes custa sobrar um fêmur, que são ossos maiores, um crânio, o resto vai tudo embora, decompõe tudo. Isso é aquela história. Se você pegar um parente seu que morreu há 20, 30 anos atrás, não tem mais nada lá não. Se você fizer uma exumação, não acha nada. Já o nosso não, porque o nosso existe a preservação total dos restos mortais. A decomposição é apenas da que a gente chama de parte mole, que é pele, carne, sangue e tudo mais. Os ossos ficam 100% preservados, porque ele não existe decomposição, não existe contato com a terra, com as bactérias. Ele fica 100% preservado. Então, é mais uma forma de a gente dar um destino realmente
com cuidado para o nosso ente querido. É até interessante, porque às vezes a pessoa vê ali o gramado, né? Então tem toda aquela estrutura ali, né? De todo aquele cuidado que vocês têm com tudo. Alvenaria de concreto armado mesmo. Todas as coisas são concreto armado, construído ali mesmo. Estrutura pesada, até para aguentar a terra que está em cima. Precisa. Só apenas visualmente que as pessoas vão conseguir ver o gramado, aquele espaço organizado, né, bonito. Inclusive, até vocês pensam, não sei se vai ter ali uma parte para caminhada, né, um espaço de caminhada também. Até porque isso é muito comum, tá, no exterior. Os cemitérios dos Estados Unidos são pontos de visita e caminhadas. As pessoas fazem caminhadas dentro do cemitério, porque não é um lugar que causa medo. São lugares bonitos, realmente. E aqui vai ter, lá dentro nós vamos ter os arruamentos, nós vamos ter toda a estrutura ao redor da área, que as pessoas vão poder entrar, vão caminhar, vão poder pedalar, vão poder transitar entre as árvores, ao longo do espaço, porque 25 hectares é um espaço muito grande. Então, como eu disse, vai ter o carrinho de transporte para quem tiver que ir mais distante, né? Nós vamos ter lá dentro também o sistema de irrigamento, então, de irrigação. Então, todo o jardim é irrigado todos os dias para garantir a grama verdinha, para garantir que as árvores vão ser bem cuidadas. Então, isso tudo é um diferencial que tem preço. Né? A gente fala às vezes de preço e valor, né? É muito comum o empresário. Preço tem, mas se tem valor, a gente sabe que vale. Né? E é exatamente isso que nós estamos ofertando. Hoje, sepultar no municipal tem um preço tal qual o nosso, mas o valor está bem aquém da nossa cidade. E o que nós estamos trazendo para cá é mudar esse conceito. Vai ter preço? Vai. Vai ter facilidade para adquirir? Vai. Mas pode ter certeza que o valor agregado vai valer a pena. Até o pessoal estava me passando aqui, questão de valores, né? Vocês já estão tentando trazer valores também acessíveis à comunidade, né? Não seja algo tão... Falar assim, nossa, né, vai ser... isso daqui não é para mim, né? Não vou ter acesso, enfim, eu não vou poder nem escolher, né? Tem aqui o municipal e tem o particular, não posso escolher entre o municipal e o particular. Então, assim, vocês já estão pensando nesse propósito como um todo, até a equipe estava me contando aqui também. A questão é essa. Já começa que quem não tem condição nenhuma vai estar garantido o sepultamento. Então, já começa por aí, tem a parte social por trás. Né? 5% vai garantir que todos os CAD únicos, né, como eu já disse anteriormente, sim. que são as pessoas tidas pelo governo federal como baixa renda, né, que têm acesso aos programas sociais, de Bolsa Família e tudo mais, esses vão ter o seu sepultamento garantido dentro do cemitério, nas cotas do município. Mas, independente disso, nós temos facilidades. Então, nós temos desde condição para quem quer vir comprar à vista e pagar e ficar livre, como quem não tem condição e é assalariado e precisa se preparar. Então, nós temos financiamento que a pessoa vai pagar em 5 anos, 6 anos, pagando uma parcela que não vai ser menos de R$500. Entendeu? Ou seja, é acessível para qualquer um que se programe para isso. Dinheiro hoje não está fácil para ninguém, mas com organização é o que eu digo sempre. E com programação, porque o planejamento é um ato de amor. A gente fala muito isso nas nossas campanhas publicitárias, porque de fato né? A gente quando a gente paga um plano de saúde para um filho, é um carinho. A gente não quer que o filho fique doente. Quer? Não quer. Mas se ficar, eu quero que ele tenha o melhor atendimento possível. Então, preparar um jazigo é a mesma coisa. Ninguém quer, quando compra um jazigo, quer morrer, ou quer que um parente morra. Mas é saber que se morrer, eu estou dando o melhor para ele. E é isso que a gente está propondo. Tiago, a gente agradece imensamente a sua participação hoje aqui. Você vem falar dessa novidade de Sinop, né? O novo cemitério da cidade, que muitas pessoas estão falando, mas como quem que está trazendo ele? Então é o Parque Memorial, e a gente também já foi passando aqui algumas imagens, trazendo para as pessoas terem essa oportunidade de visualizar também o que a gente está dizendo. E te agradeço imensamente por você ter vindo aqui na CDL e ter apresentado um pouquinho para nós, né? Esclarecido essas dúvidas e falar um pouco dessa novidade que Sinop está recebendo, que é o Parque Memorial. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que tem um ditado na Bíblia, né? A passagem na Bíblia que diz: conhecereis a verdade que ela vos libertará. A gente brinca muito que isso é muito real. A gente precisa conhecer a verdade para que a gente não fique à mercê das mentiras, das coisas, das fake news, né? E quando a gente conhece o projeto, e é o que eu faço, eu convido mesmo a cada um, independente se vai comprar agora, se vai se programar para comprar o ano que vem, daqui quantos anos for, vai conhecer.
vai lá visitar, lá na Rua das Avencas com a Figueiras, vai lá no nosso escritório, conhece o projeto, conhece a estrutura, as condições de pagamento, se organizem, se programem, podem ter certeza. Eu garanto, é para todos. E nós agradecemos muito a oportunidade de levar esse conhecimento para a comunidade de Sinop. Ok, muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.